Amados, boa noite. Gratidão a todos pela companhia que temos tido em todos os nossos trabalhos virtuais. E fico feliz porque a nossa família espiritual caminha de forma excelente nos estudos da doutrina consoladora, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Impressionante que cada dia vamos percebendo que ser distantes de Jesus, tudo fica mais complicado. O medo vem, a tristeza vem, o desconforto vem. Então, e com a companhia dele, tudo melhora. E chegando conosco aqui, a Josiane Michele Sauim, boa noite. Marcos Serafim, meu amor, de Araraquara, boa noite. E vamos nós, que Jesus abençoe a todos que irão estar conosco, abençoe a todos, aqueles que irão ver depois, abençoa também a sua família ditosa, o seu lar abençoado, as pessoas que te cercam e o seu trabalho, que possa fluir mais, não é? E que Jesus abençoe a todos. Vamos, já estamos, são 80 sextas-feiras e nós estamos caminhando em O Livro dos Espíritos, capítulo 2º, aliás, livro 2º, capítulo 8º, Retorno à Vida Corporal. E nós vamos ver hoje um assunto extremamente fortalecedor e esclarecedor. Nós vamos ver, o título é Simpatias e Antipatias Terrestres. É fácil, não é? Porque a impressão que a gente tem é que todo mundo gosta da gente e que a gente também gosta de todo mundo. Honestamente falando, eu faço uma força. Eu não quero ninguém que eu olhe e fale, não gosto muito dessa pessoa. Não. Porque quem está no nosso caminho, saiba, não é por acaso, tá? Joraci, boa noite. Deise, linda, lá de Angra dos Reis. Gláucia, olha que bom, tá aqui, que bom. Boa noite. E nós estamos falando de um item importante. Então, a impressão que a gente tem, mas eu não vou me aproximar de não sei quem, porque eu não me simpatizo. Muito bem. Mas aquela pessoa, foi só eu bater o olho, ai que delícia, não? Então, é o assunto que nós vamos ver e tem as explicações necessárias. Mas já vou antecipar uma colocação. Ninguém está no seu caminho por acaso. Mas é ninguém, nem o andarilho, ninguém está por acaso no seu caminho. Isso, a gente entendendo, a gente agradece a Deus,
as possibilidades do que nós vamos poder fazer pelas pessoas, não é? Então, vamos lá, no Livro dos Espíritos, porque vocês pensam assim, ai, mas aquela pessoa é chata, fala demais, ai, aquela outra é isso, ai, eu não suporto. Não adianta, amor, não adianta. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Estamos sempre juntos. Silvia Carline, meu amor, domingo vamos juntos, não? Não, é segunda, se Deus quiser. E Marina, querida, faz tempo, boa noite, tudo de bom para você, saúde para você e sua família. Estamos envelhecendo e os achaques vão aparecendo, e aí a gente vai controlando, e assim vamos. Então, vamos lá. Na questão 386, olha só, o título é Simpatias e Antipatias Terrestres. Porque você vai notar que existe, não só com pessoas que não fazem parte da nossa família biológica, não, qualquer pessoa, da biológica ou não biológica. Então, vamos ver lá, na 386. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem, já está colocando. Então, eu estou vivendo com o meu marido. Numa outra existência, a gente vai se reconhecer, se encontrar? Resposta: reconhecer-se, não. Mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Então, é bem explicado. E os casamentos, aqui está falando dois seres que se juntam, os casamentos, eles podem ser de dois tipos, não? Eles podem ser, por exemplo, de resgates. Então, eu me dei mal numa vida, fiz mal para o outro. Então, eu vou reencarnar com aquela criatura, porque eu escolhi na espiritualidade para tentar, através do amor, consertar tudo. Entende? Muitas vezes não conseguimos. Fica para outra. Então, você não nasce como marido e mulher. Você vai decidir na espiritualidade, de repente vem como pai e filho, mãe e filha. É assim. Porque só através do amor é que vamos consertar tudo. Ah, mas eu não quero. Não tem querer. É a lei do progresso. É a evolução do espírito. É o amor. Oi, Célia, amada, boa noite, querida. Boa noite, Célia. Então, veja bem, o Espiritismo vai abrindo as comportas do nosso entendimento para quê? Para que, no meio familiar, façamos o máximo para termos paciência, tolerância, resignação, não querer ser mais que a irmã, que o irmão, que o marido, não. Tem que haver o diálogo, tem que haver o bom senso, tem que haver isso. Ah, mas então eu vou separar.
Não tem importância. Ninguém é obrigado a ficar. Nós estamos vendo hoje segunda-feira. Para isso tem o divórcio. Você vai ficar suportando uma pessoa e arrumando doença? Não. Mas só que tem uma coisa. Vocês vão se encontrar daqui a 100 anos, porque é lei. Isso é importante saber. Ninguém vai ficar distante de um desafeto do hoje daqui a 100 anos. Não vai. Precisa contornar tudo pelo amor, não? Então, aqui explicou bem, hein? Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar na outra existência e se reconhecerem. Encontrar-se, reconhecer, não. Porque é dado o esquecimento, nós não podemos lembrar, porque senão, você fez isso para mim, agora eu desconto. Não pode, não pode, não? E aí, há uma pergunta para os espíritos. Não seria mais agradável para eles reconhecerem-se? Então, vamos supor que eu vivi com meu marido em outras vidas e agora eu vou lembrar tudo. Será que é bom isso? Resposta: nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Claro. Aí você quer descontar o que ele fez para você, você quer descontar o que a sua irmã fez para você quer descontar o que seu pai judiou de você. Não pode, não pode. E aí está assim, olha, nem sempre as lembranças de existências passadas teria inconvenientes maiores do que você pode pensar. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Aí sim. Vocês, eu não canso de contar esse exemplo, porque ainda não veio outro. A mãe do André Luiz vai reencarnar, estava conversando com o André em nosso lar. Mãe e meu pai. O seu pai está nas sombras, com duas meretrizes. E eu vou reencarnar, ele também vai, e elas serão nossas filhas. Por isso que eu falei desde o começo que todo encontro nosso não é por acaso. Sempre tem um motivo, um porquê, uma coisa. E não adianta falar, eu não gosto da fulana, e não adianta, não adianta. O Espiritismo, por isso que o José Raul Teixeira diz, o Espiritismo não é para quem quer, o Espiritismo é para quem aguenta. Por quê? Porque as explicações são lógicas, entende? Vamos em frente. Aí, vocês viram que nem é bom lembrar do passado. Agora, lá na espiritualidade, eu posso conversar com meu marido assim, puxa vida, nós poderíamos ter feito mais coisas pelas crianças carentes, nós poderíamos ter feito mais coisa pelos andarilhos, não sei o que a gente vai conversar, porque na família caminhou tudo, entende? Na 387, tomara que vocês estejam entendendo, porque é uma bênção. Isso é uma bênção. Porque aquele que não é seu amigo, ele vai ser seu obsessor. Ou pode ser seu marido, vai ser seu obsessor. Não vai dar sossego para você. Então, é preferível fazer a política da boa vizinhança, vamos conversar. Não adianta. Fez uma feiura. Para, não retruca. Passa um tempo, senta.
olha, aquilo que você me falou, eu não gostei. Ah, não, vamos consertar. Pronto, acabou. É de uma forma clara isso. Porque se fosse fácil, então todo mundo que separa estaria feliz. Tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, não interessa. Mas vai ter compromisso com todos eles em vidas futuras. É filho, é nora, é genro, é marido, não adianta, ninguém vai ficar longe um do outro pela explicação espírita. Não existe acaso, não existe. Muito bem, então vem lá. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior. Quer dizer, eu, de repente, vejo o médico que atendeu hoje meu marido. E eu senti, assim, por ele, uma, vamos dizer, um amor maternal. Que bom atendimento, que sorriso lindo, que confiança que passa. Então, brotou a simpatia na hora. Mas será que de algum acontecimento anterior de nossas vidas? Vamos ver a resposta. Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido antes. É. Então, nós temos tido, gosto de explicar bem, assim, a felicidade de encontrar pessoas que se falam, não é possível tanta bondade. Eu tenho uma filha que está tratando dos pés, do pezinho dela, em Ribeirão Preto. Tem um médico chamado Vendramini. Gente, inacreditável. Passou o WhatsApp dele para mim. Qualquer dúvida, fala comigo. Ah, mas também quando eu vou lá, na clínica dele, é uma coisa, leva um bolinho, para agradar, porque é uma simpatia de coração, entende? E ele indica um outro médico, e eu na dúvida, Vendramini, olha, deixei recado. Aí a secretária falou com ele me ligou. Que médico que liga para uma velha? Ligou, falando, não, pode, vai, confia, estou aqui, conte comigo. Ah, são coisas assim, ó, dois espíritos que se compreendem, procuram-se naturalmente, sem que tenham se conhecido antes. É uma bênção. E a gente vai, e cada vez que sai de casa para ir para o médico, faz um Pai Nosso, que tudo dê certo. E pelo caminho, às vezes, um Pai Nosso, uma Ave Maria, tudo bem. Você chega na clínica, beleza. Porque nós estamos vendo que as doenças começam no espírito, estamos vendo aí o doutor Nurbo Facuri e o Sérgio Felipe trabalhando a psicologia e o espiritismo. Então, você vai se envolvendo e com essas respostas você fica segura. Oi, Sueli Colombo, boa noite. Muito... Ai, Gláucia, vamos falando claramente, Gláucia. Júnior Escarnavaca, boa noite, meu filho, boa noite. Então, veja bem, a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não, não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que se tenham conhecido. Então, daqui para frente, você vai prestar mais atenção. Aquele aluno, tem um que você tem um carinho especial. Por quê? Pode ser um relacionamento de outras vidas. Tem outros que te dão um trabalho.
Será que nós não demos trabalho para ele? Porque nós vimos aqui que tem espíritos de crianças que são mais inteligentes que os mais velhos. Olha só, é tudo para pensar, é tudo para refletir. Vamos na 388. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribui ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Resposta: os espíritos que respondem. Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. Aí, exemplo, olhei para o médico hoje, doutor Sala, que sorriso, que coisa, que tranquilidade para passar uma fala, que confiança, mesmo que o caso seja grave. Ah, daqui 3 meses eu vejo você. Ah, faça isso. Narará. Gente, é isso aí. Há entre os seres pensantes laços que ainda nós não conhecemos. Nós estamos engatinhando, não conhecemos ainda. Vamos conhecer, claro. Já estamos conhecendo. Porque pela nossa caminhada desta reencarnação, eu vou pedir um favor. Se você tem alguém que você não se simpatiza, não é obrigado a ir lá, oi, oi. Ore por ela. Esquece isso. Para não ficar um vínculo triste. E se você tem alguém que você magoou profundamente, então você vai perdoar. E se alguém te magoou, perdoe, não 7 vezes, 70 vezes 7. É o que nos ensina Jesus. Para quê? Para você pôr a cabeça no travesseiro e não ficar pensando, a minha filha não liga mais para mim, a minha neta não me liga, o meu filho não sei o que lá, não, a minha nora, não, acabou. Você vai ficar feliz, você vai ser feliz com os seus atos de amor, seus atos tranquilos, dentro dessa proposta. Eu não tenho nenhum inimigo e nem uma pessoa que eu me sinto, ela é antipática para mim. Não existe isso na minha vida. Não. E não vai ter. Não vai ter. Já vi, já tive problemas quando lecionava, era professora, do jeito que eu sou, crítica das outras. Ah, você aceita tudo. Ah, eu não quero esse aluno, põe para Valdeirês. Ah, esse aluno não serve, põe para Valdeirês. Tudo bem. Entendia já disso, entendia. Então, são coisas, gente, que a gente não conhece ainda, que a ciência não mostrou. É o magnetismo pessoal. Olhou, gostou, olhou, não gostou, passe a gostar, passe a gostar. 389. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Está explicado já. Mas de onde vem essa coisa? Olhou de longe, oi, mas não consegue gostar da pessoa. É antipatia. Resposta. Olha a resposta. São espíritos antipáticos
que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. E olha, e é um perigo. Se desencarna com essa treta, vai ser obsessor do outro. Vai querer o mal do outro. Então, é muito importante entender isso. Nós não estamos inventando, isso está aqui, ó, o Livro dos Espíritos, que o Divaldo leu 14 vezes, e eu estou lendo pela segunda com vocês. E agora estou vendo mais coisas que eu não vi quando eu li sozinho, meu livro todo grifado. Nossa, então, que bom. Oi, Joana Além, boa noite, querida, boa noite. Então, está aqui, ó, de onde provém a repulsa. Até, olha, gente, pode ocorrer uma mãe não ter uma simpatia absoluta pela filha. Ela criou, é biológico. Não. Por quê? Isso é uma repulsa, são espíritos antipáticos que nascem na mesma casa para, através do amor, fazer a mudança. E que existem, ao contrário também, crianças adotadas que são amores absolutos do pai e da mãe. Por que isso? Porque são espíritos simpáticos, que se encontraram, de repente, a mulher já tem 40, 50 anos, não vai fazer mais filho, aparece uma criancinha. Olha, e aí aquele amor, aquela coisa absoluta, linda. Por quê? São espíritos simpáticos. Não? A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má. Quer dizer, olha a pergunta. Quer dizer, você tem uma antipatia sem ter nada, pessoa, conversado com ela, nada, é porque você tem uma natureza má? Resposta. 2 espíritos não são necessariamente maus, porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar. Dessemelhança é não pensar do mesmo jeito. À medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. À medida que vai convivendo, vai tendo paciência, tolerância, resignação, vai respeitando mais, vai concordando, entende? Então, de antipatia passa a simpatia. E se estão próximos, é por necessidade. Ninguém está perto de ninguém à toa. E por acaso, não existe. Não existe. Então, temos que entender isso daí. E o que ocorre hoje, de uma forma contumaz até? A família está linda, bonita, maravilhosa, os filhos cresceram, cada um toma um rumo, a mulher fica 50, 60 anos, ele acha, ou ela acha que eu sou bom da fita. O que faz? Joga tudo para o ar e procura uma mocinha de 15, 16 anos. Tá? Mas aí é materialidade pura. Não tem nada de espiritualidade. Agora, quando se toma essa atitude, como diz no Espiritismo, é preferível a separação, porque se a esposa não suporta o marido e o marido não suporta a esposa, por que vamos arrumar doença? Cada um segue seu caminho, e pronto.
Só que sabe, no futuro vai se encontrar. E sempre, sempre leva um tombo genérico aquele que foi atrás da mais novinha, atrás do mais novinho, e faz o que não deve. Quantas explicações, quantos conhecimentos. E aquele que vai tendo mais religiosidade dentro de si, sempre digo, não importa a religião, vai desenvolvendo a bondade, a caridade, a tolerância, a paciência. O que acontece? Vai perdoando, perdoando. Se a mulher resolve voltar, conversa. Tem que ser nos moldes nossos. Não é, não é. A gente vê isso bastante no educandário. Uma mãe vai matricular 3 filhos, cada um tem um pai. Que família que é essa? Então, foram se encontrando, se trombando, e vão se trombar para frente. Não vai pensar que, larguei do primeiro porque é isso, agora estou com o segundo porque é aquilo, o terceiro porque é aquilo. Não. Vão se encontrar. Não existe nada, 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 nada que não seja consertado às luzes de Deus. Deus sabe e vê tudo. E tudo vai acontecendo, gente, por escolhas nossas. Por escolhas nossas. Então, não é difícil, entendeu? A separação por coisa trivial, um encontro, um rapaz, o marido encontra alguém e abandona tudo, e depois o que faz? A pessoa não quer mais porque está velho. É tudo isso daí. É a humanidade, os valores de hoje. Os valores mudaram e precisamos, então, ir nos instruindo aqui. Para quê? Pode mudar o que for, mas não podemos deixar de nos envolver por materialidades e trabalhar incansavelmente a transformação moral. Nós precisamos modificar espiritualmente. Espiritualmente. Não adianta. Não existe regra, fórmula, não existe nada que possa fazer algo diferente por você. Na 391, a antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem o espírito pior ou melhor. Olha que pergunta que fizeram. O Kardec fez para os espíritos. Resposta. Então, está perguntando se a antipatia entre duas pessoas, ela começa naquele que é bom ou naquele que é mau? Naquele espírito que é bom ou naquele espírito que é mau? Resposta. Em um, em outro. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascará-lo. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Então, ele já, antes de ser desaprovado, eu não gosto de fulano. Aí, continua, seu afastamento se transforma, olha o perigo, em ódio, em ciúmes. E lhe inspira o desejo de fazer o mal. Eu não falei para vocês que muitos espíritos familiares,
Quando desencarno nessa ótica, passa a ser obsessor do outro. Quer vê-lo na pior, quer vê-lo mal, entende? Nada dá certo, porque está aqui. Ó, a pergunta é, presta atenção comigo, a antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem espírito pior ou melhor? Resposta, nasce em um e em outro. Agora, as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau, ele tem uma antipatia contra qualquer um que o possa julgar, porque ele vai... No meio político é assim, entende? No meio político, no meio socioeducacional é assim. Um professor que não vira nada, ele já não faz nada. Se ele se aproximar da Valdeirês, não gosta dessa mulher, porque ela é chata, ela exige, ela quer. Não é que, é que eu vou, numa hora, chegar na conclusão que aquela criatura não é um bom professor. Mas ele já passa a me odiar. É a explicação que eu quero estender aqui. E aí, então, ele faz isso, já não gosta da Valdeirês, porque ele vai ser desaprovado lá na frente. Muito bem. Seu afastamento, olha só, por que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Não fala orai e vigiai. Ó, seu afastamento se transforma em ódio, em ciúmes, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. Aí você calcula comigo, no mundo político, o que é isso? Como é que pode uma humanidade ter um pouco de paz no planeta quando você vê, num desfile de carnaval, um indivíduo magro numa cruz, é Jesus, simbolizando Jesus, e o outro se esfregando, coisa inacreditável. A criatura não tem noção de que isso é vou falar uma palavra diferente, blasfêmia. Se você não ama Jesus, fica quieto. Se você não entende dessas coisas, fica quieto. Mas participar de uma situação pública, menosprezando essa figura, é de muita dificuldade na espiritualidade para eles. Para eles, não pode, não pode. Então, vamos lá. Aí, vamos falar, agora, esse é um mau espírito. Agora, o bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não partilha os mesmos sentimentos. Veja comigo. Às vezes, os templos cristãos católicos enche aquela beleza, todo mundo, de repente, começa a sumir, porque o padre é mais enérgico, porque o padre, mas não gosto muito do padre, porque ele fica falando umas coisas, sai, não é o padre, são os princípios cristãos, católicos, que a pessoa tem que seguir. É isso aí, foi a sua opção. Se é um evangélico, não gosto daquele pastor, não. Não, ele não fala coisa com coisa, só quer dinheiro. Não é, você não vai lá por isso. Você vai lá para seguir, aí é o Velho Testamento, bonitinho, estudando e seguindo, e acabou. No centro espírita. Nossa, mas quanta cobrança, quanta cobrança. E quando eu fico sabendo essas coisas, eu vou ter que cumprir? Eu não vou mais. Como se ficasse livre da problemática, gente. Então, tem que ser muito claro tudo isso aqui. Então, o bom espírito tem repulsa pelo mal,
porque sabe que não será compreendido e que não partilham os mesmos sentimentos, mas seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio, nem ciúme, e procura evitar e coisa e tal. Então, veja bem, vamos falar de mim. Aqui em casa, meu marido não comunga das minhas ideias. Ele digita os textos do Clube do Livro, digita várias coisas que eu peço, gosta de orar, ah? Receber passe, fica bem, fica feliz, agradece 1000 vezes, mas não comunga desses estudos que estamos fazendo. Mas nem por isso eu estou distante dele. Não, ele é o meu amor. Acabou. E não importa, numa outra vida talvez, mas ele nasceu, cresceu e veio comigo, estamos juntos há 70 anos de casado, vamos fazer, fora 4 de namoro, mas era justamente para ver se pegava talvez esse trilho. Não pegou, não tem importância, é pegar numa outra vida, tá certo? É isso que tem que fazer, porque o espírito bom, ele não tem ódio, não tem mágoa, não tem ciúme, não tem inveja do outro. O outro fez uma live, todo mundo, que delícia, que coisa mais linda, não? Você também fica feliz, está passando a mensagem. Você pega um Jorge Larrain, um Haroldo Dutra, você pega aí vem logo para nós o Roosevelt Dolfato, tem vários ótimos, excelentes. Vou ficar com raiva. Não, eu tenho que amar. Eu tenho que admirar. Acréscimo, acréscimo, acréscimo. Então, desse texto aqui, simpatias e antipatias, nós estamos terminando ele. Mas, porque vamos entrar sexta-feira, esquecimento do passado, que tem a ver com isso aqui. Agora, veja bem, vamos fechar isso daqui. Para nós, hoje, não vamos ficar preocupados, nem arrumar nenhuma antipatia com ninguém da casa que você proclama, se é espírita, é católico, é evangélico, nenhum problema na sua casa, o seu marido, o seu filho, sua filha. Não é se concordar com tudo, tem que dialogar, dialogar. No local que você trabalha, fazer o máximo, além das suas forças, servir mais. E a gente sai dessa colocação de simpatia e antipatia. Não vamos ser normais, vamos ser normais. E cada vez mais, assim se fazendo, não teremos ninguém que tenha ódio, raiva, inveja de você. Quer ser seu amigo, pronto, acabou. Não é uma benção? Paramos aqui e na semana que vem vamos falar sobre o esquecimento do passado. Necessário esquecer. Vamos para o nosso evangelho. Estamos lá. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Dá bem aqui, porque o espírito bom, o esclarecido, ele é misericordioso. Mais misericordioso que Jesus não teve, mas bate bem com o que a gente vem estudando, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. No Evangelho, nós vimos a semana passada o argueiro e a trave no olho. Então, nunca, em casa, eu só jogo tudo porque precisa, na profissão, nunca critique. Fulano não sabe dar aula. Vê o argueiro, vê o argueiro, um cisquinho lá, mas não vê a trave do seu. E você sabe?
Então, são coisas que vêm, e Jesus disse isso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do seu olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então, primeiro você se cuida, para depois pensar em auxiliar o outro. E continuando nesse tópico está: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecados, lhe atire a primeira pedra. Essa fala aqui está no Novo Testamento, bem bonita. Vocês vão lembrar comigo quando eles pegaram uma mulher adúltera nos tempos de Jesus. Interessante que a mulher era punida, mas o homem que a conduziu ao adultério, não tinha a ver. Era o que continha na Torá, entendeu? Nos Velhos Testamentos deles. E aí, então, o Sinédrio, o pessoal do Sinédrio, colocaram a mulher num canto, lá, e ela morrendo de medo. E aí, então, Jesus ia passando. E aí o fariseu, mestre, nós temos uma senhora aqui que foi acometida em adultério e ela precisa ser lapidada, apedrejada. O que o senhor acha? Ele não respondeu, como todas as coisas, ele não respondia mesmo, de pronto. Ele abaixou no chão, pensou um pouco, levantou-se e disse: olha que sabedoria. Aquele que estiver sem pecado, naquela época falava pecado, hoje a gente fala equívoco, sempre atire a primeira pedra. Estava todo mundo armado para atacar na mulher. Que delícia! Os mais velhos foram jogando as pedrinhas assim, gente, parece que eu estou vendo. E, foram embora. Não ficou um. E Jesus perguntou para a mulher: mulher, onde estão as pessoas que te criticavam, que te condenavam? Ai, mestre, foram embora. Eu também te perdoo. Vai e não peques mais. Oi, Cleuzinha, linda, boa noite. Malu, querida, boa noite. Brilhe sua luz, a sua também. Então, veja bem, ninguém ficou. E ele deu esse recado. Quer dizer, mude de vida, minha senhora, mude. Porque assessorada pela inferioridade, pelos espíritos inferiores, não procurava seguir ninguém nem nada, você entende? Vivia a materialidade. É quando a gente fica falando às vezes demais e as pessoas passam até a não gostar do que a gente fala. Todo sexo que é feito só sexo por sexo vai acabar. Tem que ser o olho no olho, quem ama realmente, gente. Porque é uma troca de energia, é uma necessidade, está nos conformes, está tudo certo. Então, aqui, não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Aí nós vamos para o item 11. Quando ele diz, não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. É aquela mesma coisa, o que você faz para o outro vai fazer para você. E se servirá para convosco
da mesma medida da qual vos serviste para com ele. Está em Mateus isso. Quer dizer, o que você fizer para o outro vai lhe fazer. Pode não ser o mesmo, pode ser outra pessoa. Mas você vai receber, porque não fica nada que você semeia sem você colher. E aí, continua aqui no Evangelho. Então, os escribas, que era o pessoal do Sinédrio, que participava das Escrituras, e os fariseus, lhe conduziram uma mulher, aquela que eu já li, que tinha sido surpreendida em adultério, e a fizeram ficar de pé no meio do povo. E disseram a Jesus: mestre, mestre, essa mulher vem de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Porque, veja bem, eu sempre falo, e eu falo porque eu também não tinha conhecimento. Eu achava que o Velho Testamento só ficava nas 10 leis de Moisés, e não é. Então, tinha não matar, não roubar, não sei o que lá, não sei o que lá, os 10 mandamentos, não? Mas, de acordo com cada sacerdote, foi colocando mais leis, chegando a colocar 600 leis na Torá. Então, aqui, essa é uma que está falando, olha aqui, ó. Ora, Moisés nos ordena, estava na lei dele, para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando Jesus a fim de o acusar, porque nós estudamos Amélia de Rodrigues domingo, foram 3 anos de completa perseguição a Jesus, tentando pegá-lo em alguma fala, gente, para poder condená-lo. E como não conseguiram, fizeram o que fizeram através de Judas. Então, mas Jesus, abaixando-se, escrevia na terra. E como continuassem a perguntar para ele, ele só fala, está até em negrito aqui, aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Ele se levantou e tornou a escrever na terra. Mas ele, ouvindo falar assim, todos se retiraram, os mais velhos primeiro, e aí Jesus ficou com a mulher. Então Jesus, levantando-se, disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou. Ela lhe disse: não, Senhor, ninguém. Então Jesus também disse: eu também não vos condenarei. Não, mas ide, e no futuro não pequeis mais. Por quê? Foi uma necessidade para ela de aprendizagem. Ela tinha que deixar de lado as colocações materiais com marido ou sem marido e trabalhar a mudança, a transformação moral, a mudança espiritual. Ninguém morre se não fazer sexo, veja bem. Divaldo, Chico, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, ninguém fez sexo. E daí? Alguém morreu? Não. O que existe é praticamente uma ligação muito grande com a materialidade. Se não fizer, meu Deus do céu. E aí vai errando, e vai arrumando o que nós vimos lá, as antipatias. Você encontrou com um, dormiu com ele, foi gostoso, quero dormir outra vez, ele não quer, ele vai te odiar. Assim vai, gente. É essa humanidade que nós estamos vendo. E aí, então, vem uma explicaçãozinha espírita que vai dar tempo de eu falar nesses 4 minutos. O espírita, a explicação.
Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz pensar um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade de si mesmo. É como eu falei, a sexualidade brota na adolescência, quando você está preparado, esse espírito está preparado. Mas necessariamente, você pode praticar ou não. Agora, vai depender do amor, vai depender de uma série de coisas. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outro os e que nos desculparmos de nós mesmos. Gente, uma vez eu peguei uma foto, bonita até. Estava eu, estava o prefeito, seu Nicola, e o padre Marcos Bião. Só que eu estava com 100 quilos, eu estava com tanta raiva de mim, que eu peguei aquela foto, tum, tum, tum. Mas não adiantou rasgar a foto. Precisava criar vergonha e fazer a coisa certa. Comer verduras, legumes, frutas, só um bifinho, sair do carboidrato. Gente, uma aprendizagem, a gente não pode. Você vê uma gorda e fala, coitada, porque é duro. Eu estou falando do que eu sinto, não? Do que posso passar. Agora, com conversa, com diálogo, você consegue fazer com que o outro entenda isso daí. Quer dizer, a trave que estava aqui, eu só, não, vamos ajudar. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar a outrem. Não pode. Ai, você entra numa classe, a professora não corrigiu nada, vamos ensinar, vamos fazer, porque é o bem da criança. Vai no médico, é aquela fila, tem que. É tudo assim. Não? Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Se eu vou criticar alguém, aquela fulana, imagina, ela se maquia demais, passa batom vermelho. Isso é. É isso que tem que entender, gente. Nós temos que entender isso, nós não podemos criticar nos outros aquilo que a gente também tem defeito, tá? A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último motivo não tem jamais desculpa. Por quê? É da maledicência e da maldade. Você criticar uma pessoa, porque não acredita nela, é um ato maldoso seu. Você não conhece? Você não pode fazer isso. Não pode. Não pode. Você tem que ver como é que vai acontecer. Vem uma cozinheira. Então, a primeira comida, você critica. Mas espera a segunda, a terceira, a quarta. Ai, é maravilhosa. E aí? É isso aí. A primeira crítica, o primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante. Não é nossa obrigação, nós mais velhos, ajudar, por exemplo, com a experiência que temos, um pouco, com um carinho, dedicação, aqueles que estão começando no primeiro ano da faculdade, não tem mais, agora não existe mais
magistério, não existe como ensinar da aula. É isso aí. Não sabe nada. Sabe, mas como? Ninguém ensinou. Nós temos que auxiliar essas criaturas e não criticar. É isso que fala esse texto. Então, está falando o progresso do semelhante. Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Depois que você falou amor, a palavra não tem volta. Você não presta, pode consertar, porque não tem jeito. Não tem jeito, amor. Não tem jeito. Jesus não podia proibir de censurar o que é mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo, e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. É o que eu digo hoje para os nossos professores com os quais eu convivo. Fazer as coisas com amor é muito mais importante. E numa classe, num grupo de pessoas, a pessoa tem que ter uma coisa importantíssima, que é autoridade moral. O que é isso, dona Valdez? É assim, você ter um comprometimento com a verdade, com a luz, com a paciência, sorrir mais, contornar tudo, entende? Isso é ter um comprometimento com a verdade e ter autoridade moral. Não é nada, o que Jesus, ele só olhava e resolvia. Porque as pessoas acham que é autoridade. Cala a boca, senão você vai ver, eu vou pôr você para fora. Isso não adianta nada. E se ele está cansado de escutar na casa dele, sai daqui. Gente, é conhecendo o Evangelho, aí depois é melhor, não? Então vamos ver lá. Tornar-se, muitas vezes, culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. Você não pode fazer isso. É mais, é se arrogar o direito de repreensão. Você não tem o direito também. Você tem o direito de dialogar. Sempre foi isso. Nós é que não entendemos. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Se eu sou um diretor, eu quero disciplina, eu tenho que ser disciplinada e eu tenho que falar com jeito. Não é cala a boca, senta, levanta, faz. Não é. Não é. Já foi. Nos velhos e velhos tempos. Hoje não. Então, com o conhecimento espírita, fica melhor ainda. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente as palavras de Jesus. Então, é diferente a autoridade e autoritarismo. Temos que ter autoridade moral dentro da nossa casa, na rua, no trabalho, na nossa casa de orações. É assim, autoridade moral. Não dá para ser exemplo, porque exemplo é que é só Jesus, né? Mas dá uma copiadinha, tá bom, meus amores? Então, não vamos, não julgueis
para não ser julgados. E na semana que vem, nós falaremos sobre perdão das ofensas. Porque a maioria guarda mágoa. Não pode, vai arrumar um câncer. Para. Tá bom? Paramos aqui. E vamos orar. Meu Deus, passei da hora. Como sempre, não? Desculpa. Oi, amados, muito obrigado por vocês estarem comigo hoje. Eu estava precisando tanto de vocês, porque eu venho do médico e mais remédio para o meu amor, e não acho remédio, e eu fico aflita e peço para Jesus, até que eu já localizei, dá certo, vou continuar. Ele acode. Então vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo. Oh Jesus de amor, o mestre, modelo, guia. Ai, espíritos protetores de todos os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que irão ver depois, os espíritos também desencarnados que estão nessa sala minha, ouvindo dessas explicações, talvez necessitados disso também. Amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Que bênção essa reencarnação. Obrigado, muito obrigado pela família que formamos. E já entendemos por que simpatias e antipatias. Já entendemos e vamos mudar. Obrigado pelo lar. Uma bênção. Pelas pessoas que nos cercam. Por tudo. Agora, Jesus, vinde até nós e ouça a minha súplica. Jesus, abençoai e que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito de todos. Jesus, abençoai também os familiares de todos os nossos irmãos. Todos. Ilumina o lar para que haja paz, a concórdia, o entendimento. Abençoai. Abençoai o trabalho de cada um, o ganha-pão de cada um. Abençoai. Abençoai, Jesus, essa humanidade sofredora, tão necessitada dos seus ensinamentos. Abençoai. Abençoai todos os profissionais de todas as áreas. Que bênção estarmos encontrando com pessoas abnegadas. Que bênção. Abençoai a todos. E você agora, comigo, peça mentalmente o que você gostaria de mudar, o que deseja de melhor, na saúde, no relacionamento. Peça, enquanto oramos. Porque o seu anjo da guarda vai estar com você agora. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas, Pai, o pão da alma, não nos deixeis cair no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na mágoa. Não, Pai. Que possamos servir mais, auxiliar mais. Que possamos, Jesus de amor, que assim seja. E assim, amados, Alain, meu amor, boa noite, lindo. Muito obrigado pela atenção de todos, pela companhia de todos, pelas vibrações. Acreditem, nesse instante, a espiritualidade melhorada esteve com você. Isso é importante, muito importante para a nossa família espiritual. E quando eu termino, eu sou outra pessoa, mais otimista, com mais fé, com mais esperança, com mais confiança em dias melhores. Uma linda noite com Jesus. Boa noite, muita paz. E podemos dizer, com muito amor mesmo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu carinho, meu amor. Quantas coisas vimos hoje. Procuremos a mudança. Procuremos. Fiquem com Deus.